Super N. A gente está recebendo aqui no estúdio o médico endocrinologista Adalto Versiani. Bom dia para o senhor, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Thalita, e os ouvintes da Rádio Super. Pois é, gente, a gente vai falar com ele sobre os anabolizantes. Primeira pergunta que eu falo com o senhor, que eu pergunto para o senhor, doutor, os anabolizantes tão usados, né? Porque a gente sabe que essa prática é muito comum. Fazem mal à saúde? Sim, fazem mal. Todo hormônio que é dado em excesso, em dose suprafisiológica, ele causa uma série de alterações no organismo que podem prejudicar a saúde, de maneira transitória ou definitiva. Pois é, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lançou no último dia 15, nesta semana, por causa, em comemoração ao Dia do Homem no Brasil, a campanha Bomba, Tô Fora. E é justamente por causa desse uso indiscriminado, né? Sim, existe uma pesquisa que homens em universidades têm até uma incidência de 5 a 6% de usuários de anabolizantes. E essas substâncias que teoricamente seriam para esculpir o corpo, elas podem também não só aumentar a massa muscular, mas também aumentar o tamanho do coração, que é uma massa muscular, e gerar arritmia. Esses anabolizantes podem estimular o fígado e causar câncer de fígado. Uma vez que eu estou usando anabolizante externo, meu organismo entende que eu não preciso mais estimular meu testículo a produzir testosterona, então eu levo uma atrofia testicular e isso pode gerar infertilidade. Anabolizante, que é a testosterona em dose alta, causa agressividade, mudança de comportamento, sensação que você virou um super-homem, que pode tudo, e aí começa a tomar atitudes intempestivas e inconsequentes. Então tem uma série de alterações, não só para a saúde, mas comportamentais, que podem levar a um quadro de agressividade ou a piora da saúde. Pois é, doutor, quando a gente fala em anabolizante, em bomba, que é o que a gente usa no termo popular, muita gente só se preocupa em relação à vida sexual, que é o que a gente mais ouve falar. Por que é tão pouco falado em relação às outras doenças que o senhor acabou de citar, que o anabolizante com uso indiscriminado pode causar? Isso de certa forma, veja bem, todo mundo quer usar o anabolizante, a testosterona, para melhorar a performance sexual. Eu tô meio caído, tô querendo dar uma subida no meu desempenho. E veja bem, quando a pessoa está de férias, o desempenho melhora. Então, na verdade, não é que a testosterona dele está baixa, ele está sobre estresse, às vezes ele está com excesso de peso, e o sobrepeso, essa obesidade leva à apneia do sono, e a apneia do sono faz com que você tenha um sono não repousante, então você já acorda irritado. Isso tudo, essas situações de estresse liberam um hormônio natural, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele, naturalmente, ele baixa a testosterona. Então é uma queda transitória. Se eu começar a dar testosterona, o meu organismo vai achar que eu não preciso mais de produzir a testosterona, então eu tenho aquela melhora inicial, mas a médio e longo prazo isso vai piorando cada vez mais e vai virar uma bola de neve. E vai chegar um ponto que eu posso ter uma atrofia testicular e o problema ser irreversível. Eu passar a ter que usar testosterona por necessidade agora. Então, essa sensação de que tá tudo certo, tá tudo bem, que tá melhorando o desempenho em todos os sentidos, mas também na questão física, na questão muscular, ela realmente existe, mas é uma sensação passageira. Sim, porque depois vai trazer consequências ruins. Isso, ela melhora a curto prazo, mas a médio e longo prazo vai trazer uma série de consequências que podem ser irreversíveis. Em relação às mulheres? Mulher também, quando eu faço uso de anabolizante para melhorar, aumentar a massa magra, emagrecer, mas lembrar que testosterona, que é mais que ela faz? Faz cair cabelo, aumenta a calvície, aumenta a espinha, altera a voz, também induz agressividade, aumenta pelo grosso de barba, Que mulher que quer ficar com essa aparência? Então, muito mais interessante do que eu ficar correndo atrás de uso de anabolizante, vai pra academia, vamos fazer atividade física, vamos ter uma vida menos estressante, hábitos alimentares mais saudáveis, emagrecer de maneira natural. Lembrar da história do coelho e da tartaruga. O coelho às vezes consegue mais rápido, mas nem sempre ele chega no final da corrida. Tartaruga vai devagarzinho, mas vai num ritmo de concentração, de determinação, e ela chega lá.
Então, vamos tentar melhorar a saúde, fazer atividade física, alimentação mais saudável. São dicas que a gente está querendo passar no Dia do Homem para melhorar a qualidade de vida e não aquele culto, aquele modismo de culto ao corpo, de resultado rápido, mas que não traz saúde a longo prazo. Agora, doutor, é muito comum o senhor, por exemplo, receber lá no consultório do senhor homens e mulheres, enfim, que fazem o uso indiscriminado desses anabolizantes e que percebem que há alguma coisa errada e que agora tentam reverter essa situação? Sim, isso é comum. Hoje em dia é muito mais comum eu trabalhar como tentar desmamar do uso do anabolizante do que o paciente que realmente precisa de uso de testosterona por uma deficiência hormonal, por um problema de saúde. Muito mais comum hoje eu corrigir esses abusos de excessos de vitaminas, de suplementos, de vários hormônios. Às vezes não é um só, são vários, uma sequência. Tem gente que usa anabolizante de cavalo em homem. E esses mais risco ainda, não só de câncer, de infertilidade, mas também trombose, embolia pulmonar, infarto. O uso de anabolizante de maneira indiscriminada pode diminuir a meia-vida do neurônio, então começa a ter diminuição do sistema nervoso central, da performance cerebral. E quais são as queixas mais comuns desses pacientes que chegam até o senhor? É cansaço, falta de energia, falta de motivação, falta de libido, desejo sexual e a sensação que quer voltar a usar o anabolizante, né? Então a gente tem que usar de artifícios para tentar fazer o eixo, tentar retornar ao normal e convencê-lo que testosterona faz mais mal do que bem quando não bem indicado. E como saber, a gente sabe, o senhor já citou, né? A questão do exercício físico, alimentação correta, procurar meios naturais. Mas, por exemplo, tá lá na academia, tem sempre aquela pessoa, né, que tá oferecendo um anabolizante, que mostra, o que talvez fala, eu usei isso, eu usei aquilo, e tô assim, eu tô conseguindo. Como que a pessoa sabe, como que ela pode pesquisar se talvez aquele anabolizante é uma coisa ilegal ou que pode fazer mal para a saúde? Olha, todo mundo quer saber como usar o anabolizante de maneira segura, que é uma dose que não faça mal. Isso não existe. Toda vez que eu dou uma substância externa, ela não vai agir só no músculo, ela vai agir em todas as células do corpo. Então não existe uma dose mínima que seja segura, uma maneira correta de utilizar. Se você tiver com algum problema de saúde e queira procurar, achar que precisa de alguma ajuda para melhorar nesse sentido, procure o seu médico, procure um endocrinologista, procure um profissional sério, converse com ele e veja se realmente você precisa disso, tá? Porque se precisar e se tiver alguma deficiência, tem maneiras corretas de fazer o uso da testosterona como reposição fisiológica. Mas o uso de doses suprafisiológicas sempre vai fazer mal. E isso é comprovado quando a necessidade, né, vem do corpo, pede para que a pessoa faça esse uso para repor. Isso é comprovado através de exames, né? Sim, a gente começa com a queixa, né? A pessoa tem que apresentar as queixas que são compatíveis com a deficiência hormonal, ter a comprovação bioquímica da baixa de testosterona, tentar entender a causa daquela queda da testosterona, porque tem que ter um motivo, e aí sim o plano terapêutico para repor e corrigir o problema. E quais são os profissionais que podem atuar para poder ajudar esse paciente, né? Essa pessoa que possivelmente talvez esteja até nos ouvindo agora e está talvez queixando com alguma dessas situações que o senhor acabou de citar? Você pode ir no seu médico de confiança e o endocrinologista é o médico especialista nesse tipo de avaliação de defeitos hormonais. Então ele pode te dar uma orientação mais específica se tem a real deficiência ou não e como fazer para controlar fazer essa reposição. E para aqueles que buscam, né, o corpo talvez ideal, né, para quem quer um corpo diferente, que a gente citou aí no começo da entrevista, justamente por isso fala essa campanha em relação aos anabolizantes, as bombas, né, no popular,
um nutricionista, um endocrinologista, uma pessoa que vá acompanhar, né, um nutrólogo para que vá acompanhar essa caminhada dessa pessoa em busca, né, do emagrecimento ou da ganho da massa do ganho da massa muscular, né? Sim, o nutricionista ou o nutrólogo pode te orientar na alimentação, uma alimentação saudável, mais rica em proteína, para te ajudar nesse estímulo ao corpo a ganhar massa muscular. O educador físico pode te ajudar em quais os exercícios que são mais adequados e qual que é a sequência de exercícios para ganhar esse aumento de performance e aumentar a massa muscular, mas sem usar anabolizante, pelo amor de Deus. Doutor, a gente vive também numa era em que a internet, né, facilita muito a vida de todo mundo. E aí a gente vê na internet diversos, a gente brinca isso, que todo mundo hoje é médico, jornalista, advogado, enfim, principalmente aí nas redes sociais. Mas o anabolizante hoje ele é muito acessível e as pessoas conseguem comprar de forma muito livre. Não há uma fiscalização para que isso não aconteça? Existe uma fiscalização. Para você prescrever anabolizante ou testosterona, você precisa de uma receita específica com o CID, o seu CPF do médico e tudo. Mas a gente sabe que tem um mercado paralelo e as pessoas às vezes conseguem de maneiras não tão adequadas. Outro risco também, né? Porque talvez uma testosterona que a pessoa consegue pela internet pode ser talvez um produto até que não seja um produto original, né? Sim, e que traz mais riscos ainda. E mais uma vez, não existe uma testosterona ou uma dose que seja considerada mais segura para me fazer o uso quando não há necessidade, tá? A gente fica com aquele corpo de bela viola de fora, mas por dentro eu tô estragando o meu corpo. E a gente tá aqui no papel de promover saúde e não promover modismo. E as consequências chegam com o tempo, né? O senhor citou a questão do câncer, problemas cardíacos. Quais são os problemas mais comuns, assim, as doenças mais comuns? Dependendo da dose e da intensidade, vamos lá, por fora começa queda de cabelo, aumento de espinha, aumento de mama, porque a testosterona converte em estrógeno e estimula o aumento das mamas. Eu vou ter infertilidade, atrofia testicular, câncer de fígado. Eu posso aumentar o tamanho do meu coração e causar arritmia. De vez em quando a gente vê história de atleta e de elite que de repente infartou, pessoa jovem e morre assim de repente. Pode saber que tem alguma coisa por trás. De vez em quando você vê algum artista na televisão comentando que fez uso e apareceu com câncer. E aí fica o alerta, cuidado, isso é perigoso. Não vamos cair nesse modismo, vamos promover saúde. Então, a partir de agora, vamos aproveitar esse sábado aí bonito, vamos fazer atividade física, alimentação saudável, vamos tentar ter uma vida menos estressante, arrumar uma válvula de escape, né? E desestressando, a própria testosterona volta a subir. Se você for dosar testosterona no hospital, todo mundo tem testosterona baixa, porque o estresse baixa a testosterona. Então vamos ter uma vida mais saudável, mais tranquila, que a gente consegue melhorar tudo. Se o segredo fosse anabolizante, né, doutor? Todo mundo estaria aí com o corpo ideal que muita gente acredita que tem, né? Mas a gente sabe também que não existe esse corpo ideal. Mas pelo menos em relação à obesidade, que a gente sabe que o país passa também por uma situação muito séria, o problema estaria um pouco ou até totalmente resolvido, né? Sim. Conversamos com o médico endocrinologista Adalto Versiano. Ele falou sobre os distúrbios causados no corpo e no psicológico pelo uso indiscriminado de anabolizantes, psicológico, aliás, que pode ser afetado também, né, doutor? Pode, agressividade, nervosismo. Muito obrigada pela entrevista do senhor, viu? Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Super. Eu que agradeço a oportunidade de orientação à população.